site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O eleitor também pode consultar através dos tribunais regionais eleitorais ou pelo aplicativo e-Título. Uma outra possibilidade é visitar presencialmente um cartório eleitoral. Quem não votou, não justificou e não pagou a multa referente à ausência nas últimas 3 eleições consecutivas é considerado eleitor faltoso. Caso o título de eleitor seja cancelado, o cidadão pode ter prejuízos como impedimento para emissão de passaporte ou documento de identidade. Há também impossibilidade de assumir cargo público, dificuldades para regularizar o CPF e entre outros. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band Mais. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em jogo de pouquíssima inspiração, Guarani fica no empate sem gols com o Floresta e cai para a 18ª colocação. Na zona de rebaixamento pela 5ª rodada, Bugre volta ao brinco na próxima segunda contra o Figueirense. Levado ao hospital no intervalo da partida após choque de cabeça ou na cabeça, Giva não teve lesão apontada e passa bem. Suspensos Alan Santos e Natan são desfalques para a próxima rodada. Ontem a goleada no Moisés Lucarelli perde para o Brusque por 4-1. Expulso no começo do segundo tempo, Dudu prejudicou a Macaca no Majestoso e é desfalque confirmado para a partida contra o Náutico no próximo sábado. Apesar da derrota, em casa, Ponte permanece na liderança da Série C, 1 ponto à frente do vice-líder Caxias. Resumão dos paulistas no Campeonato Brasileiro. Com lei do ex-Corinthians vence o Santos na Neoquímica Arena e afunda o Peixe na vice-liderança ou na vice-lanterna. Palmeiras vence o Red Bull Bragantino de virada no Nabi Abichedi e se mantém na liderança isolada. São Paulo derrota o Grêmio no Morumbi, enquanto o Mirassol fica no empate por 1-1 com o Inter em Porto Alegre. Neymar aparece na pré-lista de Ancelotti para as eliminatórias. Atacante do Santos não defende o Brasil desde outubro de 23, quando sofreu séria lesão contra o Uruguai. Samir Chaud
Acho que é assim que pronuncia. Inscreve chapa e será candidato único à presidência da CBF. Presidente da Federação de Roraima recebe apoio de 25 federações e 10 clubes para substituir Edinaldo Rodrigues em mandato de 2025 a 2029. Mais um político à frente do futebol brasileiro. Que Deus tenha piedade do nosso futebol. 11h34, mande a sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Agora, mensagem de texto é mandar e já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras fora de casa. O Verdão é o líder isolado e abriu 4 pontos em relação ao colocado. Jogando nesse domingo à noite em Bragança Paulista, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Do banco de reservas esteve João Martins, o Everton, Gia e Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, M. Martínez e Richard Rios, Alain, Estevão, Facundo Torres, Flaco Lopes. Foi esse o time que começou. No decorrer do jogo entraram ainda Lucas Evangelista, Luigi, Bruno Fux, Maurício e Thales. Já o Red Bull Bragantino esteve em campo jogando em casa na cidade de Bragança Paulista. Cleiton no gol, além de Hurtado, depois Santana, Pedro Henrique, Guzmán, Rodrigues, o Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez, depois La Quintana e John, depois Gustavinho, Lucas Barbosa, Thiago Borbas, Vinicinho, Eduardo Sacha, depois Pita, a equipe do técnico Fernando Seabra. Gabriel abriu o placar para o time do Bragantino a 23 minutos do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras virou, aos 27 com Murilo e aos 32 com Maurício. Jogo que foi realizado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e teve a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Vitória do Palmeiras, Campeonato Brasileiro, Verdão líder isolado da competição, bateu de virada e fora de casa o Bragantino pelo placar de 2-1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Uma ótima semana, bom dia. Acredito que a derrota de sábado da Ponte vem em boa hora e vai trazer grandes ensinamentos para o restante do campeonato. Para você, qual foi o grande ensinamento desta derrota? Bruno, um abraço, Bruno, obrigado pela mensagem. Não fica ensinamento nenhum, eu estou muito tranquilo aqui para falar das vitórias e também das derrotas. A Ponte não tem um super time e ela enfrentou um time organizado que fez um sistema de jogo inteligente, travou a Ponte e a Ponte também, depois da expulsão do Dudu, desmoronou. Pois isso que aconteceu no futebol, acontece isso. A torcida da Ponte tem que, pelo menos na minha opinião, né, entender que a Ponte, apesar de líder mais uma rodada, ela não tem um super time.
Agora, também achei um pouco exagerado os 4-1, mas de qualquer maneira, não dá para discutir a goleada do Brusque, que venceu com autoridade a Ponte. Bom dia, amigos. Tem alguma coisa errada nesses jogadores. No jogo de sábado, eles não queriam jogar futebol. Só toque para trás, de lado, só passe errado. Tem algo acontecendo no Guarani. Os sócios têm que investigar. Hélio Martinelli, Bugrino. Não, mas está fácil de identificar. Aliás, já foi identificado, né? O time do Guarani tem muitos jogadores que não deveriam estar no Guarani. Esse é o problema do Guarani. É o seu time. Imaginar que esse time vai dar a volta por cima pode até acontecer, mas eu não acredito. Vocês sabem, vocês que me ouvem todo dia, sabem exatamente o que eu estou falando, que todo dia eu repito a mesma coisa aqui. Macaca não tem outra forma de jogar, sempre a mesma substituição sem mudar a formação quando necessário. Sempre 6 por meia dúzia. Abimael Costa, O trabalho do treinador não foi a contento. Também achei que poderia ter feito algo diferente. Mas não sei se evitaria a derrota não, porque o Brusque foi bem superior à Ponte. Não consigo mais assistir o Isaac, Anderson Leite, Denis Júnior, Justin, JP Galvão, Anderson Barbosa no time. O único passível de continuar no time titular é o Bilu. O resto não serve nem para reserva. O Eliseu joga muito mais que esse Denis Júnior e Samuel. Adilson Souza na bronca. Aos poucos vai aparecer no esse futebol enganoso da Ponte. Tudo bem, o que manda é a vitória, mas com exceção daquele jogo contra o Anápolis, viu as condições que foi ganho os outros jogos? Lamentável. Parabéns ao Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino, que estão salvando o futebol do interior de São Paulo. Foi quem que mandou essa mensagem aqui. Não se identificou. Bom dia, treinador da Ponte foi péssimo, não pode ter jogado de jogador de estimação, tem que ter mudado 3 jogadores no primeiro tempo. Jean Dias, Toró, Lucas Cândido, o único que jogou bola foi o Dudu, até ser expulso. Matozinho, abraço Matozinho. A entrevista do Valentim ao final do jogo esclareceu tudo, parece que ele preparou o time baseado no último jogo. Daí o português do Brusque armou o time diferente e ele não conseguiu entender o que estava acontecendo e afundou nas próprias limitações. Valentim é previsível e limitadíssimo. Paulo Jacumã, Conde da Paraíba. Obrigado, Deus. O Guarani não perdeu. Eduardo Jardim Márcia. Mas não comemora não, que não adiantou muita coisa. Que jogo foi aquele do Guarani? Parecia uma várzea. Ederson não. Eduardo Moraes. Foi uma várzea mesmo. Tudo bem, Carlos Henrique? Tudo bem. Que Deus abençoe nossa semana. Muito obrigado. Para você também uma ótima semana. Meu bugre começou a reação. Pico da turma do Cambuí. Tá bom. Tá bom. Combinação de resultados hoje pode deixar o bugre na lanterna. Que situação chegamos, hein? João Bugrino. Uma bobagem achar que o poço tem fundo, né? Estou com medo e assustado com esse time do Guarani. Assistindo o jogo sábado pela Band, vi um time totalmente limitado, sem rumo, sem tática, além de jogadores limitados, para não falar outra coisa. Temo pelo futuro do bugre. Desse jeito cai. O que você acha? Aliás, no programa da TV era muito legal quando vocês atendiam os ouvintes no YouTube e nos comerciais. Poderiam voltar com essa interatividade. Edmilson. Neymar na seleção tá de brincadeira. Carlo Ancelotti, cuidado, hein? Futebol brasileiro é diferente de tudo que você viu e trabalhou na vida. Aqui a chapa esquenta de verdade. Os caras não pensam 2 vezes para demitir treinador, seja ele quem for. Neymar na seleção, tá bom, vamos ver. Agora, do jeito que tá indo, se o Guarani não reforçar o time, vai cair para a Série D. Eu tô falando aqui no começo do campeonato. Aliás, eu tô falando isso desde o Campeonato Paulista. E eu tô pregando no deserto, eu tô sozinho, né? Um cantilzinho pequenininho de água, com os pés sangrando, queimando os meus pés e falando e discursando a mesma coisa. Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma pretensão que ninguém me ouça, tá? Tô falando em termos de dirigentes do Guarani, mas tem algumas coisas que são muito claras para mim e não é possível que os caras não resolvam. O Guarani não tem padrão nem qualidade, pior, sem expectativa. Acho que não vai dar tempo de aguardar a janela. Sidney. Boa semana, CH. Não adianta. Enquanto os times de futebol não investirem em psicólogos, times como a Ponte, Guarani, entre outros, se perderão em seus egos inflados. Sábado a Ponte entrou em campo com salto Luiz XV, Renato Grácia.
Não, que triste a ponte. O que aconteceu? Subiu na cabeça, se achou o Barcelona? Não cabe Arthur e Barcelo juntos. Alexandre, tá registrado. Time da ponte sonolento e com soberba no sábado. Edilson, flamboyant. A culpa é dessa diretoria incompetente do Guarani Série D, Rogério de Hortolândia. O que eu acho do novo presidente da CBF, disse aqui no meu destaque, mais um político. Que Deus tenha piedade do futebol brasileiro. E assim nós vamos caminhando. 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre teve um empate modorrento contra o Floresta em jogo pouquíssima inspiração. Lá na cidade de Horizonte, no Ceará, 0-0 e caiu para a 18ª colocação. O time está na zona do rebaixamento e já situação extremamente preocupante. Após o final do jogo, o técnico Marcelo Fernandes criticou a arbitragem e analisou o empate contra a equipe do Floresta. A equipe se portou muito bem no primeiro tempo, né? Igualando as ações junto com a Floresta. Uma equipe difícil de jogar aqui dentro, um campo muito pesado. E não tem como deixar de falar também do que houve, né, no primeiro tempo, né? Perdi um jogador no intervalo do jogo, que está no hospital agora, uma cotovelada desleal, foi a 4ª cotovelada do jogo, e o juiz não tirou o jogador. Eu tenho outro jogador no vestiário também sangrando, que é o Couto. Então, assim, não é desculpa, não é nada, mas isso influencia no jogo, sim. Acho que isso foi preponderante no primeiro tempo, a equipe se portou muito bem, e tivemos a infelicidade de perder o Alan. Depois disso, o Floresta veio para cima, o Lester, muito inteligente, tentou abrir o time deles para chuveirar a bola na área, colocou o Grandão lá, o centroavante, mas a equipe soube se portar. A gente tem que ter muita calma, porque os jogadores estão tentando muito, estão se esforçando muito. Hoje foi um jogo difícil. Perdemos jogadores antes do embarque, o caso do Caio Melo também nos pegou de surpresa em tudo isso, o próprio Bilu também. Então são jogadores que, junto com esses que aqui estão, ajudam muito o elenco, mas acho que esse ponto, por a circunstância do jogo, foi importante para lá no final dar tudo certo. Próximo jogo do Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro é segunda-feira da semana que vem no Brinco contra o Figueirense. Tá bom, aqui não param as notícias, as informações, as broncas que a torcida tá dando. Realmente ninguém aceita mais o futebol apresentado pelo Guarani. É verdade que houve cotovelada no Giva, sim, a arbitragem errou, mas o jogo que o... Também é assim, é bastante previsível que o Marcelo Fernandes dê esse tipo de discurso, tá, gente? Bastante previsível. Sabe por quê? Porque ele não vai falar, ele não vai arrebentar com o time dele. Ele vai dizer, ele vai defender os jogadores até o último, não é? Então, tudo que está acontecendo é previsível. A única maneira que o Guarani tem de encontrar outro caminho é contratar novos jogadores. Não tem o que fazer. O jogo, o tempo dirá. Eu quero estar errado. Mas acho difícil com esses jogadores de sair da última colocação da Série C. Valdemir Gomes, que comentou aqui na Rádio Bandeirantes, fala um pouco mais do empate fora de casa do Guarani. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. O jogo foi ridículo, né? O jogo foi disparadamente o pior jogo da Série C. O Guarani não jogou nada taticamente, fisicamente, tecnicamente. E o Floresta também, olha, uma lástima. Um jogo que, por tudo aquilo que foi envolvido, com transmissão ao vivo para o Brasil inteiro pela televisão, a Rádio Bandeirantes transmitindo, o jogo não valeu a energia elétrica gasta para a transmissão. Fora o cachê do pessoal, fora uma série de outras coisas, fora todo o investimento, fora a viagem do clube para lá. Um jogo abaixo da linha da miséria técnica. Um 0-0 que se justifica plenamente, e eu estou, a partir de agora, levantando uma bandeira. Que o Guarani priorize reforçar o time e pare com esse negócio de tudo girar em torno de uma outra prioridade, que é a venda do clube. Que é SAF, que é mudança de estatuto. Olha, não vendam o clube na Série D, hein?
Os senhores estarão entrando negativamente para a história e na Série D o valor de mercado cai muito. Agora é cerrar fileiras para salvar o Guarani na Série C. Olha a que ponto chegamos. A que ponto chegamos. Não vou nem descer a detalhes do jogo. Resumo meu comentário dizendo que foi o pior jogo que eu já trabalhei na minha longa carreira. Ridículo. Ninguém queria nada. O Guarani querendo garantir um empate que pode remetê-lo de volta para a lanterna da competição. E o Floresta jogando em casa, entre aspas, que tinha mais torcedor do Guarani do que do Floresta, também sem jogar absolutamente nada. Então, a partir de agora, uma união, uma força-tarefa para tentar salvar o Guarani. Porque eu já não acredito mais na classificação. E acho que, a partir de sábado, a ameaça de rebaixamento é robusta, concreta e real. Tá bom, Tigrão, obrigado. Concordo 100% com o que você disse. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando de novo ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, Ponte Preta foi goleada pelo Brusque, 4-1, jogo no estádio Moisés Zucarelli no último sábado. A Ponte sofreu a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro e ao final da partida o técnico Alberto Valentim lamentou essa derrota para o Brusque. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande, eu sei que cria-se uma expectativa enorme pela campanha primeiro que nós fizemos no Paulista, porque quando a gente ganhou lá atrás, quando as coisas depois de vitórias, eu sempre falei, não vamos esquecer, vamos continuar humildes por causa de lembrar a todo momento o que foi o ano passado, a gente tem que estar sempre com guarda alta, eu sempre falei isso e falei, eu acho até na última entrevista minha aqui antes do jogo, de nós lembrarmos disso. E jogar em casa, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, de ser um time agressivo sim, mas de não gerar uma certa ansiedade. Depois eu preciso ver com calma esse primeiro tempo, quando estávamos com o Dudu com 11 contra 11, de não gerar essa ansiedade de acelerar uma jogada, de forçar uma jogada. Então eu acho que o que nós temos que ter muito em mente é de ter um time muito equilibrado emocionalmente em casa também, porque em casa aqui tem essa obrigação de ganhar e nós sabemos disso, nós temos que entender e conviver com isso, mas saber para que nós temos que ajustar bem isso aí, tá? Eu sempre falei, até antes do jogo eu falei do equilíbrio, para nós termos sempre. Depois da expulsão, infelizmente, com um a menos, a gente ter expulsão e tomar mais um gol acabou fazendo com que nós perdêssemos força para empatar esse jogo, mesmo depois com 2-1. Ponte volta a campo agora pela Série C do Campeonato Brasileiro fora de casa. Joga sábado contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. Eu vou só ler mais uma aqui. Né? Você e a equipe da Rádio Bandeirantes foram os únicos que sempre diziam que a Ponte estava entrosando, mas existia uma irregularidade entre primeiro e segundo tempo. Muito obrigado. Um abraço, Darley. Aqui a gente tenta sempre falar a verdade, agradando A ou desagradando B. É isso mais ou menos, né, Tigrão? É isso. Eu acho que o Brusque deu uma aula de futebol, taticamente falando, muito bem distribuído em campo, minou e neutralizou os principais pontos positivos do time da Ponte. Não vou chamar de soberba, nem de salto Luiz XV, que o pessoal está falando, mas eu já falei isso no sábado, para não ser ofensivo. Então eu vou dizer que a Ponte estava com excesso de confiança lá em cima, vinha sim de uma grande vitória, era a líder da competição, e eu fiquei com a sensação, sem diminuir a qualidade, a estratégia de jogo do Brusque, que a Ponte achou que ganharia o jogo no momento em que bem entendesse e não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar, enroscou e o Brusque foi melhor o jogo inteiro. Tava 2-1, aí expulso o Dudu. Aí abriu a porteira de vez e a Ponte colheu um resultado que, sabe, perigoso, mas que eu acho que é legal, num aspecto. Dá uma baixadinha na bola, né?
do negócio da autoconfiança muito lá em cima. Sabe que eu... E que sirva de lição. Aí eu acho que a lição tem que ser aprendida. Sabe o que eu acho, Tigrão? Eu acho que o time da Ponte é muito previsível. Por isso que lá atrás, quando a coisa não estava engrenada ainda, e a coisa engrenou, o time no campo ganhou os jogos que tinha que ganhar. Agora foi goleado, mas ele fez uma campanha até agora, tanto é que é líder ainda. Ainda, porque os resultados ajudaram. Mas eu acho o time muito previsível. Por isso que eu coloquei lá atrás, porque eu acho que a Ponte é mal treinada. Você já deu tempo, pela permanência e tempo que os jogadores estão com o Valentim, para jogar pelo menos de 2 ou 3 maneiras. Ele só muda 6 por meia dúzia, Tigrão. Eu gosto muito do trabalho dele. Acho que é um treinador muito trabalhador, muito estudioso. Mas, por exemplo, no sábado eu fui obrigado a dar na avaliação final, que você estava ancorando o programa aqui, o nosso apito final, conceito ruim, porque as alterações não foram táticas. Verdade. Foram 6/5. Isso aí. E mais, hein? Não dá mais para continuar jogando com 2 jogadores liberados e ninguém centralizado. E não adianta também achar que o Gé vai entrar todo o jogo e fazer o que ele fez em Itu. Sábado, por exemplo, não fez. Então, se não dá pro Gé ainda, vem com 25, com 30, com 35, com 40. O meio campo não jogou, né, tio? Não jogou. Fora o Dudu, pra mim estava bem no jogo. E também não vou dizer que ele foi irresponsável, ele tentou a bola. Né? Ele tentou fazer o gol, essa é a verdade. Devia ter raciocinado. Eu acho que foi muito imprudente. Isso aí. A imprudência gerou uma expulsão absolutamente justa, como foi justo o placar. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação, e os times não foram bem. Jogando fora de casa lá no Ceará, Guarani e Floresta acabaram empatando pelo placar de 0-0. Esta que foi a 6ª rodada. Tombense e CSA também 0-0. Fora de casa, o Náutico venceu o Ipiranga pelo placar de 4-0. A Ponte em casa foi surpreendida e perdeu para o Brusque pelo placar de 4-1. Já o São Bernardo derrotou o Caxias pelo placar de 1-0. Maringá e Botafogo da Paraíba empataram por 1-1. E o Figueirense venceu a primeira, 2-0 no Ituano. Tivemos ainda a vitória do Retrô sobre o time do Itabaiana pelo placar de 1-0. Hoje, fechamento da rodada 7h30, ABC e Anápolis, além de Confiança e Londrina. A classificação da Série C, mesmo com a derrota, a Ponte segue na liderança com 13 pontos, o Caxias tem 12, o Brusque 11, o Maringá também 11 pontos. O Guarani perdeu uma posição, é o 18º colocado com 4 pontos, volta, portanto, à zona do rebaixamento. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos de mais uma rodada importante, esta rodada que foi realizada no sábado e também no domingo, a 9ª rodada. O Ceará venceu o Sport por 2-0, o Vasco derrotou o time do Fortaleza 3-0, o São Paulo, com muita polêmica, venceu o Grêmio 2-1.
O Corinthians derrotou o Santos por 1-0. No Bavi, deu Bahia 2-1 no Vitória. Juventude e Fluminense empataram por 1-1. Empate entre Flamengo e Botafogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Inter e Mirassol 1-1. E o Palmeiras de virada venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. A classificação tem o Palmeiras líder com 22, o Flamengo é o segundo com 18, o Cruzeiro o terceiro com 17 e o Bragantino é o quarto colocado também com 17 pontos. Os 4 últimos é Juventude, Grêmio, Santos e Sport, o único time que ainda não venceu. Neste meio de semana, vamos ter os jogos da volta, terceira fase da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro retorna apenas no final de semana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos, sempre pra você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta segunda-feira, dia 19 de maio, sim, começando mais uma semana, sabendo que você tem que arregaçar as mangas, tentar em algum momento dar a volta por cima, se é que já não conseguiu, mas nunca deixe de tentar. Estamos juntos nesta tarefa, aliás, juntos na busca de transparência, assertividade, relevância